Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. No vídeo de hoje, você vai conferir 10 seres mitológicos que existiram no mundo real. A história está cheia de casos improváveis e coisas que parecem ter sido inventadas nas mais delirantes das imaginações. Mas qualquer estudioso de arte ou química sabe como que as coisas funcionam quando o assunto é criatividade. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como diria Lavoisier. Isso quer dizer que para tudo que existe metaforicamente no campo da ficção e da fantasia, existe uma inspiração real. É claro que a inspiração pode ter pouquíssimo a ver com o produto final e acabar sendo quase irreconhecível, mas dentre esses exemplos que separamos para você, as referências são bem claras. O canal Fatos Desconhecidos vai trazer para você os 10 seres mitológicos que existiram no mundo real. O primeiro caso é dos monstros Scylla e Charybdis. Na Odisseia, Ulisses se vê confrontando por uma escolha difícil. Em um estreito oceânico, seu barco precisa ir para a terra, mas em ambos os lados há monstros sanguinários. De um lado, Scylla, que tem várias cabeças e com elas pode raptar marinheiros do navio de Ulisses. Na outra, Charybdis, um monstro submarino que sugava embarcações para o fundo do mar com um redemoinho. Esses lugares existem na vida real, no Estreito de Messina, na Itália. De um lado há um redemoinho, e de outro, rocheados pontiagudos que inspiram as várias cabeças de Scylla. No fim, Ulisses escolhe Scylla, pois achava ser melhor perder alguns homens do que embarcações. Que escolha complicada, né? A famosa Torre de Babel. Essa mítica construção, que seria a união de todos os povos para construir uma torre tão alta que chegasse ao céu, ainda pode ser visualizada originalmente. A torre era um templo para o deus Marduk, destruído por Alexandre em sua invasão à Babilônia. Seu plano era reconstruir o local de acordo com a própria fé, mas morreu antes que o desejo pudesse ser concretizado e erguido. Vários outros povos e governantes seguiram o mesmo desejo, mas a cada vez que tentavam reconstruir a torre, acabavam por destruí-la mais. No fim, a realidade e a ficção acabaram se confundindo, e a torre é realmente fruto de falta de cooperação entre os povos. Os lendários lobos gigantes. Assim como os que aparecem em Game of Thrones e a saga Crepúsculo, os lobos pré-históricos são animais muito maiores e mais fortes que os cachorros atuais. Suas presas, como a do tigre dente de sabre, são maiores e mais assustadoras. Entretanto, quando lobos menores foram surgindo, necessitando de menos alimentação, tendo maior agilidade e podendo entrar em tocas de outros animais, o lobo gigante logo virou um aproveitador de caças alheias, como os abutres ou hienas. Devido ao fato da necessidade de muita alimentação, é incapaz de competir com os lobos menores ou com os homens. Acabaram sendo extintos. Os dragões. Sim, mas calma aí com sua imaginação. Esses não têm asas e nem cospem fogo, mas é quase isso. Uma mordida de um dragão de Komodo que reside na região homônima tem tantas bactérias que pode causar uma infecção mortal no intervalo de poucos dias. Não é exatamente rajadas ou bolas de fogo, mas provavelmente deve arder pra caramba. Há também o fato de fósseis de dinossauros serem atribuídos a dragões durante a Idade Média. E antes disso, o que pode ser explicável a ideia de dragões serem gigantes. Os hobbits. Com mais de 12 mil anos de idade, foram encontrados 9 exemplares de crânios com aproximadamente 1/3 do tamanho de um crânio comum na Indonésia. Apesar da possibilidade que fossem apenas anões, ou pessoas com problemas de crescimento na estrutura óssea.
A formação esquelética leva cientistas a acreditarem que essa tenha sido uma espécie à parte, que disputou a evolução com o homem e compartilhou ancestrais conosco, assim como o homem de Neandertal. As guerreiras amazonas. De acordo com o historiador grego Heródoto, as Amazonas nascem após uma captura de mulheres em massa. Levadas em navios, foram colocadas em cativeiro, mas acabaram dominando seus sequestradores e tornando-se uma civilização de mulheres guerreiras. A próxima invasão foi a dos Citas, guerreiros iranianos que, percebendo a força e determinação das Amazonas, decidiram propor uma união de povos ao invés de uma guerra. Com isso, casaram-se, mas com uma condição: a traição de mulheres guerreiras não seria interrompida nas próximas gerações, e sim celebrada e mantida. Para apoiar a história, cabe observar que as covas encontradas no local onde teriam vivido tinham uma predominância de mulheres com marcas de vários golpes nos ossos, o que demonstraria que estiveram em batalhas. Além disso, foram enterradas com espadas, adagas, arcos e demais armas de guerreiros, o que indica que a história não é meramente fantasia. O próximo ser é o famoso Imugi. Esses filhotes de dragão ou serpentes gigantes são comuns na mitologia coreana, que afirma que antes de se tornarem dragões alados e majestosos, essas cobras enormes passaram milhares de anos vivendo em cavernas ou sob a água. Para nós brasileiros, é só dizer a palavra anaconda que diversas imagens de cobra como essas aí vêm em mente. Você concorda? Moby Dick, a gigante baleia albina e seus nêmesis. O Capitão Ahab realmente existiram. Sim, é verdade, a baleia da vida real, entretanto, chamava-se Mocha Dick, por viver perto da ilha de Mocha. Conhecida por destruir embarcações, foi tratada como um monstro mitológico e caçada pelo Capitão Pollard na vida real. Entretanto, diferentemente do livro, o segundo barco do capitão também foi naufragado, e ele passou o resto da vida como vigia noturno. O próximo ser mitológico é o Kraken. Esse mítico monstro submarino já foi associado às lulas com mais de 10 metros de tamanho e polvos venenosos, mas talvez nenhum animal seja tão compatível com a descrição de demônio do mar quanto a lula. Além de ventosas, os tentáculos do bicho têm mais dentes pontiagudos que devem ajudar a conseguir alimento para esse monstro de 14 metros. Pense nisso quando estiver na praia ou em um cruzeiro em alto mar. E o último ser mitológico da nossa lista são os Berserkers. Os guerreiros imortais que derrubaram exércitos inteiros não são exclusivamente dos filmes de Hollywood, e na verdade existem há mais tempo do que Jesus, por exemplo. Um dos primeiros contos acerca desses guerreiros é o de Beowulf, a lenda nórdica de um guerreiro que matou dragões e monstros com uma simples espada. Na vida real, homens sem medo, dor ou hesitação chamavam a atenção nos campos de batalha. Seu método era usar drogas alucinógenas como cogumelos ou venenos de sapos. Inclusive, existe um estudo em que os cientistas afirmam que a bufotenina, princípio ativo encontrado em anfíbios e em remédios de indústria, pode recriar essas sensações. Mas por via das dúvidas, não vá tentar isso em casa, hein? E aí, galerinha curiosa, esse foi o vídeo de hoje do canal Fatos Desconhecidos. Esperamos que vocês não fiquem com medinho desses seres aparecerem aí do seu lado. O seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica ou o seu elogio, você pode colocar aí embaixo nos comentários, beleza? Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, favoritar e compartilhar com as suas amizades das redes sociais. E lembrando, já ia me esquecendo, não deixe de seguir a Fatos Desconhecidos no nosso Instagram, na nossa página do Facebook e acesse www.fatosdesconhecidos.com.br. Muito obrigado e até a próxima!
Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. No vídeo de hoje, você vai conferir 10 seres mitológicos que existiram no mundo real. A história está cheia de casos improváveis e que coisas que parecem ter sido inventadas nas mais delirantes das imaginações. Mas qualquer estudioso de arte ou química sabe como que as coisas funcionam quando o assunto é criatividade. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como diria Lavoisier. Isso quer dizer que para tudo que existe metaforicamente no campo da ficção e da fantasia, existe uma inspiração real. É claro que a inspiração pode ter pouquíssimo a ver com o produto final e acabar sendo quase irreconhecível, mas dentre esses exemplos que separamos para você, as referências são bem claras. O canal Fatos Desconhecidos vai trazer para você os 10 seres mitológicos que existiram no mundo real. O primeiro caso é dos monstros Scylla e Charybdis. Na Odisseia, Ulisses se vê confrontando por uma escolha difícil. Em um estreito oceânico, seu barco precisa ir para a terra. Pares de crânios com aproximadamente 1/3 do tamanho de um crânio comum na Indonésia. Apesar da possibilidade que fossem apenas anões, ou pessoas com problemas de crescimento na estrutura óssea. A formação esquelética leva cientistas a acreditarem que essa tenha sido uma espécie à parte, que disputou a evolução com o homem e compartilhou ancestrais conosco, assim como o homem de Neandertal. As guerreiras amazonas. De acordo com o historiador grego Heródoto, as Amazonas nascem após uma captura de mulheres em massa. Levadas em navios, foram colocadas em cativeiro, mas acabaram dominando seus sequestradores e tornando-se uma civilização de mulheres guerreiras. A próxima invasão foi a dos Citas, guerreiros iranianos que, percebendo a força e determinação das Amazonas, decidiram propor uma união de povos ao invés de uma guerra. Com isso, casaram-se, mas com uma condição. A traição de mulheres guerreiras não seria interrompida nas próximas gerações, e sim celebrada e mantida. Para apoiar a história, cabe observar que as covas encontradas no local onde teriam vivido tinham uma predominância de mulheres com marcas de vários golpes nos ossos, o que demonstraria que estiveram em batalhas. Além disso, foram enterradas com espadas, adagas, arcos e demais armas de guerreiros, o que indica que mas em ambos os lados há monstros sanguinários. De um lado, Scylla, que tem várias cabeças e com elas pode raptar marinheiros do navio de Ulisses. Na outra, Charybdis, um monstro submarino que sugava embarcações para o fundo do mar com um redemoinho. Esses lugares existem na vida real, no Estreito de Messina, na Itália. De um lado há um redemoinho, e de outro, rocheados pontiagudos que inspiram as várias cabeças de Scylla. No fim, Ulisses escolhe Scylla, pois achava ser melhor perder alguns homens do que embarcações. Que escolha complicada, né? A famosa Torre de Babel. Essa mítica construção, que seria a união de todos os povos para construir uma torre tão alta que chegasse ao céu, ainda pode ser visualizada originalmente. A torre era um templo para o deus Marduk, destruído por Alexandre em sua invasão à Babilônia. Seu plano era reconstruir o local de acordo com a própria fé, mas morreu antes que o desejo pudesse ser concretizado e erguido. Vários outros povos e governantes seguiram o mesmo desejo, mas a cada vez que tentavam reconstruir a torre, acabavam por destruí-la mais. No fim, a realidade e a ficção acabaram se confundindo, e a torre é realmente fruto de falta de cooperação entre os povos. Os lendários lobos gigantes. A história não é meramente fantasia. O próximo ser é o famoso Imugi. Esses filhotes de dragão ou serpentes gigantes são comuns na mitologia coreana, que afirma que antes de se tornarem dragões alados e majestosos, essas cobras enormes passaram milhares de anos vivendo em cavernas ou sob a água. Para nós brasileiros, é só dizer a palavra anaconda que diversas imagens de cobra como essas aí vêm em mente. Você concorda?
Moby Dick, a gigante baleia albina e seus nêmesis. O Capitão Ahab realmente existiram. Sim, é verdade, a baleia da vida real, entretanto, chamava-se Mocha Dick, por viver perto da ilha de Mocha. Conhecida por destruir embarcações, foi tratada como um monstro mitológico e caçada pelo Capitão Pollard na vida real. Entretanto, diferentemente do livro, o segundo barco do capitão também foi naufragado, e ele passou o resto da vida como vigia noturno. O próximo ser mitológico é o Kraken. Esse mítico monstro submarino já foi associado às lulas com mais de 10 metros de tamanho e polvos venenosos, mas talvez nenhum animal seja tão compatível com a descrição de demônio do mar quanto a lula. Além de ventosas, os tentáculos do bicho têm mais dentes pontiagudos que devem ajudar a assim como os que aparecem em Game of Thrones e a saga Crepúsculo, os lobos pré-históricos são animais muito maiores e mais fortes que os cachorros atuais. Suas presas, como a do tigre dente de sabre, são maiores e mais assustadoras. Entretanto, quando lobos menores foram surgindo, necessitando de menos alimentação, tendo maior agilidade e podendo entrar em tocas de outros animais, o lobo gigante logo virou um aproveitador de caças alheias, como os abutres ou hienas. Devido ao fato da necessidade de muita alimentação, é incapaz de competir com os lobos menores ou com os homens. Acabaram sendo extintos. Os dragões. Sim, mas calma aí com sua imaginação. Esses não têm asas e nem cospem fogo, mas é quase isso. Uma mordida de um dragão de Komodo que reside na região homônima tem tantas bactérias que pode causar uma infecção mortal no intervalo de poucos dias. Não é exatamente rajadas ou bolas de fogo, mas provavelmente deve arder pra caramba. Há também o fato de fósseis de dinossauros serem atribuídos a dragões durante a Idade Média. E antes disso, o que pode ser explicável é a ideia de dragões serem gigantes. Os hobbits. Com mais de 12 mil anos de idade, foram encontrados 9 exemplares